tem tática, não tem estratégia. Isso aí, jogou bem. É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu e meu mano Já. Fala Já. Salve galera, beleza? Hoje a gente vai falar aí um pouco do que foram as quartas de finais da Champions League e também o que nós esperamos dos confrontos das semis. Hoje acho que já dá pra começar então falando desse PSG e Bayern aí, né? Quando a gente gravou o último programa, eu não sabia que a gente não sabia, né? Não só eu, mas ninguém sabia que o PSG ia sem Lewandowski, sem Gnabry. E eu até comentei assim, olha, ainda diria que o Bayern passa e ainda há a possibilidade de ter uma goleada em um dos jogos, né? Mas queimei a língua e acabou que o PSG ganhou um jogo, perdeu o outro, conseguiu jogar ali na sua proposta de igual para igual. E aí, foi surpresa pra ti também ou não? Cara, pra ser bem honesto, eu tava esperando que o Bayern passasse também desde o início, mesmo com a saída do Lewandowski, que já tava mais... A saída não, né? A ausência do Lewandowski, que tava prevista há mais tempo, e a ausência surpresa do Gnabry. Eu ainda esperava que o Bayern fosse ganhar o confronto, né? Fosse se classificar, porque ele é um time mais completo do ponto de vista de tempo, já que ele trabalha há mais tempo com o Hansi Flick. E também já tinha um futebol mais consolidado, né? O PSG ainda tem patinado um pouco sob o comando do Pochettino. Mas no fim o PSG conseguiu armar um jogo reativo muito forte. O legal até de comentar do jogo do PSG é que ele usou muito bem os pontos positivos da equipe dele, né? Que é um ataque muito bom. Assim, uma dupla com o Neymar e o Mbappé e o Di Maria também ali completando o trio, né? Que acabou se mostrando muito importante para o PSG, principalmente o Neymar e o Mbappé. Então eu acho que no fim o PSG mereceu a classificação, apesar de ninguém esperar que ele fosse se classificar, né? Eu pelo menos não esperava. E assim, eu concordo contigo aí, mesmo sem o Leva, eu ainda cheguei até a fazer um post lá na página, né, lá no Instagram, falando, ó galera, mesmo sem Lewandowski, mesmo sem Gnabry, eu também acho o Bayern mais time e tudo mais, e acredito que ele ainda é favorito. Eu abriria a mão ali de falar que havia uma possibilidade de goleada, mas eu imaginava até o Bayern, sei lá, ganhando talvez o primeiro jogo em casa e depois empatando na França e tal, mas foi muito surpresa o PSG passar. E assim, o PSG fez soube jogar que nem time grande, né? Essa é a verdade. Acho que virou uma chave na última temporada pro PSG. Porque, por exemplo, soube administrar resultados, soube não ficar nervoso, não teve afobação. O PSG jogou boa parte dos jogos no campo de defesa, com pressão ali em volta da sua área, mas jogou tranquilo, assim, sabe, consciente do que estava fazendo. Eu fiquei impressionado, a impressão que eu tive foi essa daí, de uma virada de chave na última temporada. Parece que o PSG tem ganhado o corpo no sentido não mais técnico, né, mas talvez no sentido emocional, tá quebrando ali aquele estereótipo do PSG ser um time que só investe muito dinheiro e nunca vai longe na Champions, né, cara? Que foi uma coisa que depois da chegada do Neymar, ela começou a ficar cada vez mais evidente, porque o Neymar se ausentava dos mata-matas por questões de lesão, o time não conseguia ir bem, não passava de fase, e aí ficava sempre aquele, não importa quando você colocar dinheiro no clube, o clube não vai longe. E aí na temporada passada, que era uma temporada típica, ele conseguiu ir até a final, e aí agora eu acho que talvez já tenha quebrado esse frio na barriga, né, de, só mata-mata de Champions, e ele conseguiu chegar numa semi. É a segunda semi seguida da história do PSG, é a segunda semi seguida, né? A primeira vez que isso acontece na história do PSG, então é um marco super importante para esse time. E é legal destacar, cara, que do lado das estatísticas, por exemplo, de acordo com o SofaScore, o Bayern finalizou 33 vezes, tá? Na soma dos confrontos, o PSG finalizou 15, mas os dois times tiveram 8 chances claras de gol. Então você vê que, apesar do PSG ter criado menos volume, ele foi tão preciso quanto... Ele foi mais preciso, na verdade, do que o Bayern, né? Porque o Bayern precisou finalizar muito mais para criar o mesmo número de chances que o PSG. Ô Jair, um outro jogo... Na verdade, assim, né? Não vou nem dizer que foi outro jogo que me surpreendeu, porque de todos os jogos, todos me surpreenderam, com exceção do jogo do Chelsea, que foi ali a menor surpresa. Mas assim, aqui, City e Dortmund, você não achou estranho assim, o City jogar tão de igual para igual? Você tem alguma leitura de percepção ali do que houve? Porque eu, sinceramente, não esperava um jogo tão parelho, né? Os dois jogos foram muito parelhos ali. E, assim, achei muito esquisito, 2-2-1 ali e tal. O Dortmund conseguiu criar até alguma chance. O Haaland não estava jogando o que a gente se acostumou a ver ele jogando até aqui. E, assim, né, eu esperava, por exemplo, o Manchester City ganhando com folga. As casas de apostas, os comentaristas esportivos, todo mundo esperava o Manchester City ganhando com folga. Não foi isso que a gente viu em campo. O que você achou aí? Qual foi a sua percepção disso? Então, eu acho que no caso do City, não aconteceu com ele ainda o que aconteceu com o PSG, né? Então ele não quebrou esse estereótipo ainda de um time muito milionário, mas que não vai longe.
Porque é bom lembrar até que na temporada passada ele foi eliminado por Lyon, né? Naquele jogo único lá que o City perdeu 2 chances muito claras de gol e na sequência de cada uma delas saiu o gol do Lyon. Então o City ele ainda tem carrega esse paradigma nas costas dele, que é um paradigma pesado, de um time que não tem tradição na Europa, né? Ele não construiu a história dele europeia, que é o que o Guardiola fala muito. O Guardiola fala que eles estão construindo um time histórico para a Europa, né? Ele sempre deixa muito claro que o City é um projeto em construção, ele não é um time pronto ainda, ele não é tão grande quanto os rivais locais dele, nem os rivais europeus. Ele, assim, o Guardiola ele é bem pé no chão nisso, ele sempre deixa isso muito claro. Então eu acho que o City ainda não tem essa... Eu não gosto dessa palavra casca, né? Mas talvez seja o mais fácil de entender. Ele não tem ainda toda malemolência, por assim dizer, para poder levar e jogar mais leve no mata-mata, né, cara? Ele ainda fica muito preso ao próprio estereótipo. E aí, de repente, o jogador... Já não seria uma falta de camisa aí, já? Pode ser, cara, pode ser, porque tem um negócio que é tradição, né? Então, pensa o seguinte, pro jogador do Real Madrid jogar um mata-mata de Champions é quase que corriqueiro, né? Eles jogam quase sempre ali quartas, semis, já tá na história do clube, né? Eles já entram com uma hierarquia muito maior. O City não, cara, o City tem que construir isso ainda, e aí você vê jogador perdendo gol que ele não costuma perder, você vê a defesa cometendo erros que não são tão comuns. Eu também achava que o City ia jogar muito melhor, né? Mas como você até perguntou pra mim o que eu esperava, eu falei assim, olha, se for olhar só time por time, era pro City golear. Mas na Champions a gente sabe que o negócio é diferente, né? É só você olhar o que acontece na Premier League, o que o City faz com os times grandes da Premier League, e o que acontece com ele na Champions, cara. Queria aproveitar aqui só para abrir um espaço para um comentário, né? A gente tá gravando hoje e ontem teve um jogo pela Copa da Inglaterra lá, de Manchester City e Chelsea. E aí isso aqui é até interessante para depois a gente voltar quando a gente for falar ali do Chelsea, que o Chelsea ganhou do Manchester City, né? Então, assim, acho que é uma coisa assim interessante se comentar também para quando a gente for falar ali mais do Chelsea. O Thomas Tuchel, desde que ele chegou na Inglaterra, ele já venceu uns técnicos bem históricos, assim, não só o Guardiola, mas também o Klopp, o Ancelotti. Então ele tá mostrando, né, o que ele veio no Chelsea. Bom, eu acho que é legal a gente comentar, cara, do jogo do Liverpool e do Real. Foi um jogo bem parelho, até mesmo nas estatísticas, né? Eu esperava que o Liverpool fosse passar, mas talvez a falta dos jogadores, né? Os jogadores não terem retornado todos eles de lesão, uma parte importante deles de lesão, como o Henderson, o Van Dijk, eu acho que acabou pesando muito no jogo do Liverpool. Foi um Liverpool que foi dominado no primeiro jogo e no segundo jogo ele até tentou criar mais chances, tentou fazer as coisas, mas o Real anulou bem as jogadas ali. O segundo jogo foi 0-0, né? O primeiro foi 3-1 pro Real, com o show do Vinícius Júnior. Inclusive, né, abrir aqui o parênteses, dar o devido destaque que o Vinícius Júnior resolveu um jogo grande de Champions League, e tem gente que fala que o moleque não joga nada. É impressionante como as coisas são aqui, né? Já esse jogo aí, eu acho que ele é um dos pratos cheios assim, de coisas pra comentar. Tem uns negócios assim que é o seguinte, né? Até lembra aquela brincadeira, aproveitando que você falou do Vini, que é, pra mim, se o Vini aprender a tocar ou a chutar, ele é o tipo de jogador que no futuro briga por bola de ouro. E talvez alguém que não esteja habituado a ver o que o Vini faz lá na Europa, se você for assistir um jogo do Real, você vai ver que ele literalmente destrói a marcação. Assim, ele ganha muito fácil na velocidade, ele ganha muito fácil no 1 contra 1. O problema ele é um jogador que não consegue dar uma continuidade com um parceiro na jogada. Então ele não consegue fazer boas finalizações e também não consegue dar uma sequência de criação na jogada. E isso é uma coisa que queima muito ele, né? Teve até aquele momento ali com o Benzema, né? Uns jogos atrás, o Benzema falou, não toca, Mendy, não toca pro Vinícius Júnior não. Tava jogando contra a gente esse moleque aí. E é assim, eu brinco e repito, o Vinícius Júnior, se ele aprender a tocar ou a chutar, ele é o tipo de jogador que vai figurar entre os grandes. E o mais legal do Vinícius Júnior é que ele não se omite, né, cara? O jogo lá é importante, na casa do Real, contra o Liverpool, que, enfim, mesmo desfalcado ainda é uma equipe muito forte. E ele vai lá e faz os gols e vai pra cima e dribla, desequilibrou, ele entrou na cabeça do Arnold, cara. Então é impressionante, assim, de se destacar o que ele fez nessa Champions, nesse mata-mata até agora, viu? Aproveitando esse negócio aí do Vini não somente em jogo grande, vale comentar aí que no primeiro jogo, principalmente, o Vini conseguiu ser malandro pra cima do Arnold umas 2 vezes aí, cara. Ele fez uma jogada ali dando um chapéuzinho, dando uma bola pra correr.
Aí ele sendo um contato de corpo ali, o Arnold já vindo na sequência da jogada, metendo a mão no peito dele, aí o Klopp já apareceu, "Ô, chega disso, vamos se acalmar aí, galera." E o mais interessante de analisar desse jogo aí, do confronto, né, no geral, é que, por exemplo, se você olhar os números, eles são bem parelhos, exceto nas chances claras criadas, né? Então o Real Madrid teve 6 chances criadas, enquanto o Liverpool teve apenas 2 chances claras de gols criadas, né? E aí o Real acabou convertendo mais as chances dele junto com o Vinícius Júnior, né? O Vinícius fez 2 gols no confronto, enquanto o Liverpool só converteu uma delas. Eu acho que pro Real começa a criar aquela sensação de tipo de deixaram chegar, né? Deixaram o bicho papão chegar. Eu particularmente não acreditava que o Real ia tão longe na Champions. O Real começou a temporada muito mal, tinha muita dúvida sobre, não só minha, né, mas enfim, da própria mídia espanhola sobre o trabalho do Zidane. E o Zidane tem se mostrado aí um cara muito bom em gerir o grupo, né, e tirar o melhor desse grupo. Claro que ele tem toda a bagagem da Champions que ele ganhou, mas ele tem se mostrado muito capaz de olhar para aquele elenco ali e tirar o melhor deles. Não sei quão isso vai ser suficiente para bater o Chelsea, mas dá aquela carinha já de, putz, deixaram o Real Madrid chegar, mais uma Champions pro Real. Pô, eu queria aproveitar esse negócio que você falou aí da expertise do Zidane, que é o seguinte, cara, eu particularmente, eu vi os 2 jogos, e eu discordo um pouco da percepção estatística que essa partida teve. E aí, eu não gosto muito de usar esse termo, mas assim, pra ficar claro pra todo mundo, eu tive muito uma impressão de que o tempo inteiro pesou a camisa do Real ser maior que a do Liverpool. O tempo inteiro ali pesou, como você disse, os jogadores do Real estarem habituados a jogar aquele nível de competição, aquele nível de mata-mata. E assim, sabe quando você está assistindo a Bundesliga? Lá no começo, ali nas primeiras, sei lá, 10 rodadas mais ou menos ali, você vê um outro time liderando, mas você fica completamente seguro porque você sabe que no final quem vai ganhar é o Bayern de Munique, que tá tudo sob controle, independente do que esteja acontecendo. Foi mais ou menos essa a impressão que eu tive quando eu assisti os 2 jogos. Por mais que o Liverpool tentasse fazer alguma coisa, é como se tudo estivesse ali plenamente de acordo com o que o Real queria pro jogo, né? O que o Real estava esperando pro jogo. E aí eu acho que até te mandei uma mensagem falando assim, cara, a impressão que dá é como se fosse um adulto segurando a cabeça de uma criança enquanto ela soca o vento. Não, cara, você mandou de fato essa mensagem aí. Eu fico triste porque eu esperava que o Liverpool passasse, eu gosto mais do Liverpool do que do Real. Mas eu não sei o quanto que é tradição, porque os 2 times são grandes a nível europeu, né? Mas claro, o Real Madrid é muito maior, até pelo número de conquistas que ele tem, enfim. E acho que o que pesa mais pro Liverpool, na verdade, é um pouco dos ausentes, né, os jogadores ausentes, e também tá com cara de que alguns jogadores do Liverpool estão em fim de ciclo, né, ou talvez numa fase muito ruim. Então o próprio Firmino tá numa fase, cara, horrenda, assim, tudo que o Firmino tenta dar errado, ele tá sendo muito contestado na mídia. Então a própria sinergia ali do trio de ataque do Liverpool não tem funcionado tão bem. Há muitos rumores, né, de que o Salah não é um cara tão bom de grupo, que ele é muito egocentrista, que ele chama muito a relação, quer chamar muita atenção, quer estar sempre em evidência, e que talvez ele não fique, né, para a próxima temporada. Então tá com aquela carinha já de que o Liverpool tá no fim de ciclo, tá meio desgastado. E aí tem que ver se, por exemplo, esse fim de ciclo, o próximo ciclo, na verdade, né, ele vai se iniciar também com o Klopp reformulando o elenco, ou se ele vai se iniciar sem o Klopp e com um novo elenco. Provavelmente o Klopp, se ele sair do Liverpool, ele vai ter que treinar um outro clube, porque aparentemente o Hansi Flick vai treinar a seleção alemã. E aí a gente tem que ver. Agora, do confronto, de fato, o Real Madrid ele tem muita hierarquia, né, cara? Acho que mais do que qualquer um clube na Europa. Então isso, de fato, às vezes dá uma desequilibrada, ou pelo menos dá uma... acaba aumentando o ânimo dos jogadores do Real Madrid, porque eles entram com orgulho da camisa que eles vestem, né? Mais orgulho do que os outros, talvez. Já, eu não gosto desse tipo de especulação, mas eu já recebi algumas informações no Zap. O Rogério Ceni tá balançando o Flamengo também, e grande chance do Klopp vir treinar aqui no Brasil. Quem que para o Mengão agora, hein? Ó a informação aí! Já, como eu me recuso a falar mal do Firmino, o que você acha da gente ir aí comentar já Chelsea Porto, hein? Oi, passando aqui rapidinho no meio do programa, só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? O @semtáticapodcast. Outra coisa, a gente também tá em todas as plataformas de podcast. Se não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente passa a ficar também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí. Tamo junto, valeu, vamos voltar pro programa. Bora lá então, cara. O jogo do Chelsea e do Porto, acho que foi assim, o Chelsea era o favorito do confronto, né? Acho que ninguém duvidava disso. Mas talvez tenha ficado um pouco
decepcionado com o jogo, né? Eu esperava um jogo um pouco mais parelho, que o Porto fosse se impor um pouco mais. Quando você olha as estatísticas, você vê até que o Porto até criou mais volume, mas ele não teve todas as chances claras, né? Então ele não conseguiu ser tão efetivo quanto o Chelsea. O Chelsea acabou fazendo muito o jogo dele, aquilo que já tem feito com o Tuchel, né? De tentar controlar as ações ofensivas do outro time para tentar contra-atacar. Eu acho que até o Chelsea e o Real Madrid eles têm uma maneira de jogar até um pouco parecida, e vai ser curioso que eles vão se enfrentar, porque os dois times eles tentam muito controlar, né, evitar que o outro time cresça ofensivamente, mesmo que o outro time mantenha a posse de bola, para depois sim ele tentar ganhar, fazer os gols no contra-ataque, né, aproveitando da velocidade dos seus jogadores, principalmente o Timo Werner e o Kai Havertz, que são jogadores muito rápidos. Eu esperava um pouco mais assim do confronto em si, fosse mais parelho a nível de gols, né? Talvez a falta de gols tenha demonstrado, na verdade, que ele foi muito parelho, mas enfim, o Chelsea passou e bola pra frente. Na minha visão aí, esse jogo, cara, era o tipo de jogo que pro Porto, não sei dizer assim, mas eu diria, gosto de chamar quando acontece isso daí, é que faltou aquela pitadinha de sorte, né? Ao meu ver, futebol não é só o trabalho, não é só a execução, ele também precisa de umas pitadas de sorte. Então, por exemplo, se a gente citar ali o PSG, o Neymar acertou 3 bolas na trave no jogo só, né? Às vezes falta um pouquinho de sorte para que a bola entre. E aí, no caso do Porto, ao meu ver, o momento onde faltou sorte foi no primeiro jogo. Eu acho que pro que os dois times jogaram ali no primeiro jogo, aquele placar de 2-0 não estava muito legal ali. Ao meu ver, assim, pelo que eu vi do jogo e tudo mais, eu diria que o 1-1 era o placar mais justo, né? Mas o futebol ele não é um esporte conhecido pela justiça. O Barcelona do Pep Guardiola sabe bem disso, né? E o Chelsea de 2012 também sabe. E aí eu só estranhei assim nesse primeiro jogo. Então no segundo, você ter que ir pro jogo com a pressão de já começar buscando 2 gols contra um time favorito, cara, assim, emocionalmente para lidar com isso deve ser muito difícil. Eu acho que inclusive nesse segundo jogo vale muito mais o fator psicológico do que qualquer fator técnico ou tático. E, enfim, conforme o tempo vai passando, você fica em uma desvantagem maior. O outro time fica com menos pressão. Então, enfim, acabou me incomodando isso daí. Acho que aquele primeiro jogo quebrou todo aquele clima de igualdade, sabe? Porque, de fato, eu vejo o Chelsea como favorito para esse confronto. A gente conversou sobre isso no outro programa. Mas nada assim a nível de o Chelsea vai passar fácil. Era um jogo, assim, onde o Porto consegue jogar de igual para igual, sabe? Então eu tive muito essa decepção ali de que talvez a sorte precisasse dar uma ajudinha no primeiro jogo pra gente ter, de fato, um segundo jogo, né? E não só um Chelsea administrando. Eu acho que talvez o gol no final do primeiro jogo que o Chelsea fez, lá que foi o gol do 2-0, tenha dado um banho de água fria bem grande na equipe do Porto, né? E também tem um outro fato, né? Que o Porto entrou desfalcado nesse jogo porque o atacante dele tinha recebido um vermelho no jogo contra a Juventus, cara. Então, e que foi o cara que fez foi o Taremi, né? Que fez o gol do segundo jogo, aquele gol de uma meia bicicleta ali, que foi um gol bem bonito. Então o Porto ele acabou de fato faltando sorte ali pra ele, né? Então não tem paciência, o esporte é assim. E o Chelsea vai jogar aí contra o Real, que talvez seja o confronto mais equilibrado das semis, ao meu ver, que os dois times jogam um futebol muito parecido, né, cara? Então eu acho que vai ficar até meio difícil você pontuar assim quem vai ganhar só pelo futebol. Ô Jair, sabe o que me deixa mais puto nisso daí? O técnico, a torcida do Porto, muito mais que eu, provavelmente. É que eu até comentei contigo, eu falei, cara, esse desfalque do Taremi vai fazer muita diferença pro Porto. Porque, tipo, ele é o pilar do setor ofensivo do Porto e tudo mais. Só que aí uma coisa engraçada é como o Taremi foi expulso. Porque o Taremi ele já tinha um amarelo. Teve uma falta super normal no meio campo. Sabe aquelas faltas assim, normal de jogo? Bobinha assim, sem violência, sem nada. Era só pegar a falta, bater e tudo mais. Sabe o que o animal fez? Ele pegou a bola, jogou pro alto e mandou uma bica na bola, cara. E é óbvio, o juiz deu um amarelo pra ele, já tinha um amarelo, se eu não me engano, ele tomou o vermelho direto. Só tô na dúvida se ele já tinha um amarelo e tomou o segundo e foi expulso, ou se quando ele tomou o primeiro, ele xingou o juiz e tomou já o segundo em seguida. Mas foi assim, extremamente infantil, sabe? Não, eu lembro, eu tava vendo essa partida aí, ele já tinha um amarelo, né? Porque ele tinha dado uma entrada meio assim, uma entrada pra amarelo, de fato, no primeiro tempo. E aí depois ele deu essa bicuda na bola e acabou tomando um segundo amarelo, né? Claro que o juiz cumpriu a regra ali a fio, né? A ferro e fogo, ele cumpriu a regra. Mas acabou sendo uma expulsão que prejudicou muito o Porto. E por um lance que, honestamente, tipo...
Ele não era um lance desleal, mas é aquele tipo de lance que é muito chato quando acontece várias vezes, né? Então é muito chato quando você tá no lugar da Juventus, que você precisa fazer o resultado, e o oponente, porra, toda bola que tem, toda falta que tem, ele vai lá e dá uma bicuda pra longe, entendeu? Porque isso aí vai atrasando o reinício do jogo. Então esse tipo de atitude tem que ser coibida. E acabou que o Taremi foi quem realizou a atitude, tomou o amarelo e foi expulso e também suspenso, né? Ok, fechamos aí essa retrospectiva do que foi essa última fase, né? Mas e aí já, para as semis, o que esperar? Eu, particularmente, como torcedor, estou chateado, mas como alguém que aprecia o esporte, também estou feliz, porque vamos ter jogos insanos aí, né? Já começo a dizer, para você também, é decepção Paris Saint-Germain e City? Cara, por um lado porque acho que na final o jogo teria que ser um pouco... Acho que na final o jogo teria um peso maior, né, pra história, até porque tem aquela, né, seriam dois projetos milionários, assim, disputando o maior título da Europa, o maior título do mundo de clubes, e isso ia ser muito engraçado porque tem muita gente que torce contra os projetos simplesmente por serem, né, projetos de clubes que não são tão tradicionais, entre aspas. Mas assim, pelo lado do futebol, talvez o fato de ter dois jogos permitam que os jogos sejam um pouco mais disputados, né? Porque as últimas finais elas têm sido muito amarradas por motivos óbvios. É apenas um jogo, se você perder ali, se você errar, é difícil você buscar e isso acaba deixando todo mundo com o pé atrás na hora de executar as jogadas, né? Os jogadores pensam mais de uma vez para poder fazer alguma coisa. Da minha parte, assim, muito decepcionado como torcedor, porque em termos de Champions, eu atualmente torço para dois times, assim, qualquer um dos dois ganhando eu já fico satisfeito, que é o PSG e é o Manchester City. E Manchester City porque eu gosto muito do Pep Guardiola, gosto muito do estilo de jogo que ele implementa nos times por onde ele passa. E do PSG não tem segredo, né, cara? A gente torce ali porque tem o menino Neymar, tem o Marquinhos, a gente tem o Thiago Silva. É um time ali que tem uma história interessante, já tá tentando há muito tempo e tal. Então eu queria que ele ganhasse. O problema é que agora, só pra ir pra final, já vai poder só ir um dos dois e isso diminui muito mais a chance de qualquer um dos dois ganhar o título, né? Mas na expectativa de ser um bom jogo. Mas e aí, já dá pra arriscar quem passa? Difícil, hein? O que você acha? City, lembrando que o City acabou de perder pro Chelsea, então a gente sabe que é bem possível o PSG ganhar dele. Se o Chelsea consegue, o PSG consegue também. Então, cara, é engraçado por isso, né? Porque eu acho que se você olhar a questão tática, se você olhar pra modelo de jogo, etc., eu vejo o Manchester City muito mais pronto, né? O Manchester City é um time muito mais redondo pra jogar. Ele tem mais variações táticas, ele tem mais variações de jogadores também para colocar em campo. Então ele parece um time muito mais redondo, muito mais pronto. Só que pelo lado emocional, me parece que o PSG hoje tá muito mais com gás muito mais no alto, né? Por mais que o City também tenha quebrado um tabu dele, porque ele sempre parava nas quartas, o City, para quem não sabe, só jogou uma semifinal até hoje da Champions League, tá? Então, por mais que ele tenha quebrado também uma barreira emocional, o PSG já quebrou uma barreira emocional ano passado e já vem nessa quebrando uma segunda barreira, né? Então o PSG já vem ali construindo, digamos assim, o seu emocional, a sua mentalidade de campeão há mais tempo que o City, né? Então eu vejo que o City, por modelo de jogo, se fosse bola por bola, se fosse um vácuo, sem questões emocionais, somente bola por bola, o City era meu favorito. Como também entra o emocional no jogo, o psicológico entra muito, eu vejo que o PSG é um time um pouco mais emocionalmente pronto. E aí isso provavelmente vai pesar mais, né? E aí acho que o Neymar e o Mbappé podem resolver melhor o jogo. Ainda tem um outro aspecto, né? Ontem o De Bruyne se machucou contra o Chelsea. Ninguém sabe ainda o quão grave é a lesão, não foi divulgado ainda o quão grave é a lesão. Mas o jogo é daqui 9 dias, né, cara? Então pode ser que o De Bruyne, por exemplo, não jogue a primeira partida, quiçá a segunda. Ou pode ser que ele retorne. Ninguém tem... não saiu a avaliação do City ainda, mas sem o De Bruyne o City perde muito, cara. Aqui, cara, assim, eu vou dar a minha opinião considerando que o De Bruyne vai pro próximo jogo e considerando que nenhum time vai perder nenhum jogador daqui até lá, tá? Então, vou dar minha opinião com base nisso, só pra evitar o que aconteceu lá na época do Bayern de Munique. Eu vejo muito igual a você, eu vejo exatamente o mesmo cenário. Então, de fato, eu considero o time um sistema de jogo melhor. E, pra mim, a frase que descreve bem esse confronto a gente tem a dupla do PSG contra o coletivo do Manchester City. Eu diria que essa é assim que eu enxergo essa partida. Só que aí tem um ponto, já que pesa pra mim, que é semelhante a como eu via o confronto de Real Madrid e Liverpool. Que assim, do lado do Manchester City, a gente tem um time ali em formação internacional, digamos assim, continental.
Não sei dizer assim o quão os jogadores mentalmente, quão forte eles vão entrar para um jogo desse nível. E principalmente considerando que, por mais que o City seja um time muito forte, nesse momento se discute muito o City ser o melhor time do mundo. Ele é um time que costuma dar uns vacilos assim, entregar jogos, como ele já entregou pro Lyon, como ele já entregou no passado pro Mônaco, né? Assim, como ele entregou ontem pro Chelsea. E são todos times, quando você põe só no papel, você fala que o City vai atropelar. E aí quando chega na hora de executar, a gente vê que o papel aceita tudo e talvez o campo não. E aí, por outro lado, quando eu olho pro PSG, eu já vejo o contrário. Eu vejo o PSG talvez um time coletivamente pior, né, abaixo, só que com jogadores acostumados a decidir coisas muito importantes. Né? Aquela virada, por exemplo, aquela remontada histórica do Barcelona contra o PSG, ela foi carregada muito pelo Neymar e tinha o Messi em campo, tinha o Iniesta, tinha o Xavi em campo. O Mbappé já decidiu Copa do Mundo, né? O Mbappé já marcou em final de Copa do Mundo. Assim, cara, eu vou dar, se fosse pra eu colocar dinheiro na mesa, pelo menos no primeiro jogo, eu vejo um leve favoritismo em cenário de jogo pro PSG. Eu concordo com o que você disse, cara. Acho que você foi bem certeiro aí a mostrar que quem do PSG precisa decidir já está mais acostumado a fazer isso, né? O De Bruyne, por exemplo, que é um grande jogador, ele não é um cara que, fora da Inglaterra, ele tenha decidido muitas coisas, né? Por mais que ele tenha eliminado ali o Brasil na Copa do Mundo, mas ele não tem ainda um histórico de decisão muito forte como tem o PSG, o Neymar e o Mbappé no PSG. Então eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu acho que vai ser uma primeira partida bem tensa. E a depender aí do resultado da primeira partida, a gente pode ter uma segunda partida um pouco mais aberta, né? Um pouco mais de trocação, que seria bem mais interessante de assistir, na minha opinião. Só pra fechar isso daqui do PSG, eu acho que em termos táticos o PSG vai contra o City muito semelhante a como ele foi contra o Bayern, né? Vai tentar pegar ali o contra-ataque, até porque, assim, em termos de contra-ataque, sinceramente, eu não sei se existe um sistema defensivo que consiga segurar um contra-ataque de Neymar e Mbappé. Principalmente se eles estiverem juntos naquele momento, assim. Não sei nem se existe nesse momento no futebol. Porra! Bom, vamos falar aí agora do jogo do Chelsea e do Real, né, cara? Eu já até adiantei um pouco aí da minha opinião desse jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem parelho e não talvez tão parelho quanto o do Manchester City e do PSG a nível técnico, mas sim a nível tático, porque os dois times são muito parecidos no futebol apresentado, e se você olhar as estatísticas dos dois times, eles também têm estatísticas muito próximas. Aqui, cara, esse jogo aqui, ele vai ser interessante. Os dois jogos vão ser muito bons, ao meu ver, assim, nenhum vai ficar devendo, mas esse jogo aqui eu acho interessante pelo seguinte, né, e eu já vou adiantar que o meu favoritismo aqui é pro Real Madrid. Eu gosto muito mais do Chelsea como time, mas eu acredito que o Real Madrid tem uma possibilidade maior de passar. E os meus pontos são bem focados naquilo que eu acabei de falar do PSG. A gente tem no Real Madrid jogadores acostumados com jogo grande. Cara, a gente tem no Real Madrid Toni Kroos, Modric, Casemiro. Olha essa trinca de meia. Entendeu? A gente tem no gol Courtois, que tá vivendo já uma fase melhor, já se estabilizou, parou de ser um goleiro muito oscilante e tudo mais. O Chelsea tem boas peças, mas essas boas peças, ao meu ver, estão muito mais na evolução para chegar onde elas vão chegar, do que necessariamente elas já chegaram onde a gente esperava. E, assim, se for por como o time joga, como o time empolga, etc., eu diria até que o Chelsea joga melhor, mas eu sinto que nessa etapa de competição, digamos assim, esse traquejo, né, essa casca, essa camisa pesada, acaba fazendo mais diferença do que necessariamente você jogar bem. E eu consegui ver muito isso aí nas últimas Champions, com outros times que também jogavam muito bem e acabaram não conseguindo chegar talvez onde eles mereciam, que talvez fosse até pelo menos uma final ali da vida, né? Então a gente tem, por exemplo, o Ajax, enfim, talvez até esse Porto aí que joga um futebol muito interessante. A gente tem o Borussia Dortmund também, que já chegou longe aí no passado, perdeu pro Bayern de Munique também, muito ao meu ver, muito mais pela camisa do que necessariamente pelo campo. Enfim, eu dou esse favoritismo aí pro Real Madrid por conta da camisa. Se fosse por time, eu considero que hoje o Chelsea é um time até melhor e mais embalado, mas eu acredito que no mata-mata o psicológico vai pesar muito. Se você olhar até as estatísticas, o Chelsea ele sofreu só 3 gols nas Champions, cara. É um número muito baixo. Junto com o City, ele é a melhor defesa da semi, tá? Os dois sofreram somente 3 gols. Então, e o Real Madrid não, o Real Madrid sofreu 11 gols.
Então, assim, você vê que tem uma disparidade. A nível de gol marcado, eles têm o mesmo número, que é 19. Mas a nível de gols sofridos, o Chelsea sofreu muito menos. Claro que aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a defesa do... Como é que a defesa do Chelsea vai se comportar, tendo que marcar, por exemplo, o Benzema, tendo que cuidar ali do Vinícius Júnior. A gente não sabe se o Hazard vai voltar, né? Então, de repente, a gente pode ter uma lei do ex, porque futebol mesmo o Hazard não tá jogando desde que ele vestiu a camisa do Real Madrid, né? Mas, de repente, os deuses ajudam ele e ele faz um gol importante e acaba se ganhando mais confiança para entrar em campo, talvez. E aí eu vejo que, como você falou, o Chelsea é uma equipe muito em construção. Primeiro porque o Tuchel acabou de assumir, e segundo porque ele comprou bons jogadores, mas bons jogadores jovens ainda, né? Então o Timo Werner comete muitos erros que a gente coloca no Vinícius Júnior, o Timo Werner comete também, e às vezes até mais grossos do que o do Vinícius, né? De perder gol assim, com o goleiro já caído, entendeu? Em situações muito confortáveis para poder finalizar, e ele constrói menos jogadas do que o Vinícius Júnior. Então eu vejo que o Chelsea tem ali buscado o equilíbrio, né, do time dele, para não ser um time puramente ofensivo, que se joga muito ao ataque, e nem para ser um time puramente defensivo, como é, por exemplo, o Atlético de Madrid. Tem uma boa defesa, tem um time muito seguro, mas eu também voto aí que o meu favoritismo é pro Real Madrid por uma questão muito mais de camisa, né? Pode ser que a camisa se prove um fator decisivo nesse confronto. E assim, eu só queria complementar também o meu ponto de favoritismo pro Real. É que, ao meu ver, esse jogo é o tipo de jogo já que ele é resolvido porque alguém tira um coelho da cartola. Eu acho que em termos do que joga, de fato, as equipes são muito parelhas. Eu concordo plenamente com você. E aí eu diria, inclusive, que o ponto de equilíbrio nem vão ser os jogadores de ataque. Eu diria que o ponto de equilíbrio vai ser no meio. Principalmente porque no meio na construção, na fase de construção, digamos assim, do Chelsea, a gente vai ter ali o Ziyech e o Havertz. São jogadores que erram muito. Eles acertam muito também, mas eles também erram na mesma proporção, eu diria. E aí no meio campo do Real você já tem gente cascuda, né? Gente acostumada com esse de jogo importante. Então você tem o Toni Kroos, você tem o Modric. Sou fãzaço do Toni Kroos. Você tem o Casemiro. E assim, por exemplo, o Casemiro, que seria o jogador responsável por segurar na parte defensiva desse meio campo, é jogador que já resolveu o final da Champions League. Né? A Juventus conhece bem a capacidade do Casemiro de resolver jogo importante. Assim, cascudo. Eu acho que até em termos da zaga segurada do Chelsea, eu acho que eles dão conta já. Tem zagueiros jovens ali, tem o Thiago Silva, que é um cara experiente, espero que ele jogue essa sema aí. E o goleiro do Chelsea é muito bom também. Esse Mendy é um goleiro que vale a pena ficar olhando. E bom trabalho de scout, né? Porque pegaram ele lá na Liga Francesa. E pra substituir o Kepa, que chegou super badalado no time. Assim, eu diria que vai ser resolvido nesse detalhe. Alguém tira um coelho da cartola. Até porque o último jogo do Real contra o Liverpool, né? O Toni Kroos e o Vini Júnior estavam inspirados ali. Estavam fazendo uma parceria absurda. Bom, galera, hoje a gente fica por aqui. Só queria dizer isso daí, né? Vão ter grandes... Bom, galera, hoje a gente fica por aqui. A gente vai ter grandes jogos aí nessa fase de semifinal. E a final, enfim, né? As expectativas vão estar lá em cima, mais ainda. Pra quem gosta de futebol, vão ser jogos maravilhosos. No mais, beijos do pai. Falou, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. É isso, galera. Por hoje é só. Espero que vocês curtam bastante os jogos. Vão ser jogos maravilhosos, assim, do nível que a Champions já entrega pra nós frequentemente. Valeu!